social, na sua vida comum, na sua vida natural, você tem zelo pelas coisas, você cuida das coisas, que tirar das coisas do Senhor. Temos que cuidar, temos que agradar ao Senhor, temos que falar, Senhor, muito obrigado, porque quem dá força para nós vencermos é o Senhor. E principalmente no tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Romanos capítulo 12, versículo 11. Amém? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Então, querido, é ter zelo com as coisas de Deus, é pagar o preço mesmo, é honrar o Senhor, não para mostrar para o pastor, para o marido, para o fulano, para o ciclano, não, mas para Deus. Homens e mulheres, nós precisamos de cuidar das coisas do Senhor, de fazermos com alegria, com sinceridade na presença de Deus. Se ter o cuidado e ter o zelo, quando eu faço as coisas com sinceridade, fortalecendo o seu coração todos os dias, fortaleça o seu coração no Senhor, alegre-se na esperança. Você ouve de muitas pessoas que já não tem mais jeito, já não tem mais esperança. Deus te fala hoje, alegre-se na esperança. E aquilo que eu espero, aquilo que ainda não aconteceu, que eu não vejo, mas eu me alegro na esperança, crendo que o Senhor está movendo a meu favor. Sejam pacientes na tribulação, não apavore. Satanás começa a lançar um monte de dardo, Satanás começa a fazer um monte de coisa contra a sua vida, contra a sua casa. Não fique atribulado, coloque tudo em oração diante do Senhor. Toda resolução para a sua vida hoje, meu irmão, você precisa de colocar diante do Senhor. Sejam pacientes. Muitas vezes o negócio começa a ficar uma bola de neve, começa a ficar um negócio difícil, e você perde a paciência, você não busca mais o Senhor, você não quer mais nada, a sua esperança já foi embora, você não tem esperança, você não vê mais nada futuro. Ah, Deus vai fazer mais nada, não tem como mudar mais nada, o negócio agora vai de mal a pior, não. E como eu consigo ficar na presença do Senhor, zelar das coisas de Deus, vencer a tribulação, vencer todo ataque, toda guerra, toda dificuldade, toda crise? Orando ao Senhor, perseverante na oração. Eu já escutei de muitos irmãos em Cristo: ah, eu oro, Deus não responde, já não tem mais jeito não vou orar mais não. É isso que Satanás quer. O Senhor está pronto o tempo todo a te ouvir, e Ele vai trazer a resposta, mas não a resposta do jeito que nós queremos e do momento que nós queremos, mas espere nele, que Ele responde. Aleluia. E Ele responde, queridos, de um momento para o outro. Daniel foi julgado na cova dos leões. Deus respondeu a ele fora da cova dos leões? Não. Deus respondeu a ele quando estava lá. Quando ele orou lá. Lá veio a resposta. Lá o Senhor calou, lá o Senhor fechou a boca dos leões. Eu creio que se fosse nós hoje, querido, diante de uma situação dessa, a gente ia orar ao Senhor para que não fosse julgado lá. Está vendo como a nossa fé é pequena? Deus falou assim: você vai cair lá, mas creia em mim. Ele sabia o que ele fazia, ele sabia que ele orava ao Senhor, ele sabia que ele prostrava diante do Senhor, que ele escolhia três momentos do dia para estar na presença de Deus. Fora disso, quando ele serviu o rei, quando ele estava servindo as pessoas, ele estava ali sendo usado pelo Senhor, e ali orando, intercedendo, e ali ajudando a resolver todos os problemas. Mas depois ele também tinha o seu acolhimento de ali orar ao Senhor de manhã, de tarde e à noite. Oração, ele perseverava em oração. Com tudo isso que ele fazia, sem culpa alguma, arrumaram uma culpa para ele. E a condenação era ser julgado na cova dos leões. Leões famintos. Deixava o leão lá um tempão, lá sem comer, sem nada, sem ver a luz do sol, e julgava a pessoa lá dentro. Ele foi lançado lá. Lá, ele orou ao Senhor. E o Senhor o livrou. Então, olha, para que o Senhor vive, ora
Senhor responda. Ore para que o Senhor venha fazer ao seu favor, venha conduzir a sua vida, para mudar a história da sua vida. Quer resposta de Deus? Busca Ele. Quer resposta de Deus? Ora, clama a Ele. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. Seja perseverante. A pessoa, se ele não tivesse fé, caísse lá, já era. Muitos de nós estamos esquecendo de orar. Então, quando eu paro de orar, é porque eu não tenho fé mais em Deus. Quando eu diminuo a minha oração, porque eu já tenho dúvida na minha fé. Deus vai fazer mesmo? Deus não vai fazer? Como é que vai ser o negócio? Não. Oração e fé. Juntos, orando e crendo que o Senhor já está fazendo. Creia, o Senhor vai responder. Escreve o que eu estou te dizendo. Esse mês, o Senhor vai responder coisas impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vai responder o quanto Ele é o Senhor de todo aquele que crê, de todo aquele que busca, de todo aquele que persevera. Pode te jogar na cova, pode te jogar onde é que for, mas você precisa de orar. Amém. Muitas vezes você, Senhor, eu não sei orar. Não tem problema não, fala do jeito que você sabe falar com Deus. Do jeito que você fala o dia inteiro, fala com Deus, fala, Senhor, coloca aqui na sua presença. Coloca o seu coração, abre a sua boca e o que está no seu coração, fala, Senhor, eu preciso. Seu agradecimento tem vindo do coração. Senhor, muito obrigado por esse livramento, muito obrigado por esse lugar. Isso tudo é oração. Oração, as petições nossas, muitas vezes, nós só queremos, mas muitas vezes Deus fez, então nós temos que agradecer. Eu oro ao Senhor, recebo o favor de Deus, não agradeço. Daniel foi saindo da cova lá, a primeira coisa, o rei ficou desesperado, porque via santidade em Daniel, via um homem fiel diante de Deus. Ele falou, não rei, sossega seu coração, o Senhor não achou problema nem em mim, nem em ti. O Senhor não me fez culpado, nem o Senhor. Eu estou vivo, o Senhor fechou a boca dos leões. Que leão que ruge que você está aceitando? Creia na palavra. Creia quando você ora o Senhor e creia na resposta do Senhor. Creia, não creia nas coisas comuns. Creia nas coisas espirituais. Creia nas coisas celestiais. Creia na resposta de Deus. Espere confiante. Jesus nos ensinou isso. Ele acreditou o tempo todo no Senhor. Ele foi com uma morte de cruz e ali ainda ele acreditou no Senhor. E ali ainda ele, sabe, o Senhor, está tudo em tuas mãos. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O inimigo não pode tocar em nada dele. Por isso ele ressuscitou. Por isso ele foi a primícia dos que dormem. Envergonhou o inferno, tomou lá a chave do inferno, tomou a autoridade da morte sobre nossas vidas e nos fez vencedor. Andou nessa terra e provou que Ele era o Senhor de todas as coisas. Não nos deixou órfãos, deixou o Espírito de Deus, deixou toda a palavra de Deus, deixou tudo para que nós dessemos continuidade e cada vez mais cresçamos como um povo que conhece Deus. Amém? Então, queridos, como nós conseguimos isso? Orando. Quer resposta de Deus? Ora. Não desista de orar, não desanime de orar. Persista na sua oração. Quando você lê um texto bíblico, querido, que ele não seja só palavras, que ele não seja só da boca para fora. O nosso louvor não pode ser da boca para fora, o nosso louvor tem que vir lá de dentro. Entendeu? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Quando você fala isso de dentro, lá do coração, crendo que o Senhor é contigo, assim será. Assim Ele faz. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-se. Você conhece o salmo. Mas isso tem que vir de dentro. Eu preciso de orar isso lá de dentro. Eu preciso de louvar e adorar o Senhor lá de dentro. Para que quando vier a vitória, eu agradeço.
força, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, engrandeça o Senhor. Quero ir mais profundo com o irmão Antiguinho. Nós precisamos de orar. A Bíblia diz várias vezes que nós devemos estar em espírito de oração, orar sem cessar. Então é uma comunhão com o Senhor, é estar com o Senhor, mas não é julgar palavras. Ah não, tem que orar agora, tem que estar direto orando, então vou falar qualquer coisa. Não, querido. Não. Você ora ao Senhor. Ora ao Senhor, convicto, no momento certo, no momento oportuno, no momento necessário, aonde for preciso, onde é preciso. Em que área da sua vida que você está precisando, ora ao Senhor. O que você está precisando, ora ao Senhor. É isso que é importante. É isso que é importante. Malaque e Flávia, orem ao Senhor. Amém? Ora ao Senhor para Bebela e para Pedro. É o João Pedro? É Pedro. Pedro. O João Pedro. Olha os apóstolos aqui. João Pedro. Olhem. Vocês vão ver a mão de Deus. Aleluia. Você sabe do que eu estou falando. Você que está com seu filho aí, ora. Você que está com sua esposa, ora. Você que está com sua esposa, ora. Você que está com a sua casa, ora. Ore e busque ao Senhor. Busque a resposta no Senhor. A oração ela nunca é demais, querido. Quando ela é focada. Quando ela é para uma coisa certa. Então ore para a nação, ore para o governo, ore por Jerusalém, ore por você, ore por sua casa, ore pelos seus e espere pacientemente no Senhor. O inimigo age de forma diferente hoje, querido, para que você caia no engano. Ninguém vai resolver o seu problema a não ser Deus. Ninguém. Se alguém falar assim, eu tenho a solução para o seu problema, mentira. Ah, fulano tem a solução do meu problema, eu vou lá. Mentira. Quem resolve os nossos problemas é o Senhor. Hoje eu vi o cuidado de Deus com a minha irmã em Cristo. Mulher de Deus. Eu via ela esperando no Senhor. Eu via ela ali, serena e tranquila, aguardando o Senhor. Incrível, querido, como Deus usa aquela mulher, como Deus fala da forma. Sabe qual foi o nosso assunto? Causos bíblicos. Causos bíblicos. A gente ia ficar contando história bíblica a noite toda. Falei, irmão, eu tenho que ir lá no culto. Depois a gente conta mais história. Muita coisa. Sabe qual foi a resposta de Deus para ela? Avisa minha serva que eu a amo e que eu estou com ela. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Deus falou que está com você. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, Ele está com você. E ela sorriu e agradeceu o Senhor. Você está aqui, querido. Alegre-se então na presença de Deus, glorifique o nome dEle, porque o Senhor fala com você hoje, que onde você for, se você clamar, e se você acreditar, e se você buscar, você vence, você passa, você conquista. Queridos, eu quero mergulhar com vocês e levar vocês lá nas profundezas. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor fala ao seu coração, não hesite em cumprir. Não deixe para depois. Não deixe, sabe, as coisas ir passando e você não faz aquilo que Deus te pediu. Deus está falando, Deus está te mostrando a forma e a condição, e muitas vezes nós vamos prolongando. Ah, depois eu resolvo. Ah, depois eu resolvo. Ah, depois eu faço. Ah, não, isso tem tempo. Não. Deus deu uma incumbência. Faça. Para que o nome dele seja glorificado. Deus deu uma incumbência, meu irmão. Quando Deus fala, as coisas não são assim, sabe? Não, mas será que isso é de Deus?
As coisas não ficam estranhas, não. Quando você ora e tem intimidade com Deus, abre o seu coração, Pai, eu sou fraco e falho, me ajuda, Senhor. Senhor, me dá força, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá provisão, Senhor, me responde. Ele responde, querido. Ele responde. Ele responde. Vocês vão testemunhar aqui o que Deus vai fazer esse mês. Deus falou comigo até no meio do ano, eu já estou sendo ousado de falar esse mês. Sabe o que está difícil? Deus já começou a desembolar na mão. Glória a Deus. Está sendo assinado pelo próprio Deus. Quero ver quem revoga a assinatura de Deus. Amém? Mas eu quero mergulhar com você. Se você está desobediente com relação às coisas de Deus, se você não entendeu o que o Senhor está fazendo na sua vida, como o Senhor está te provando, não sei o que o Senhor está fazendo, você quem sabe, escute o que Deus vai falar com você hoje. Escute o mover de Deus para a sua vida hoje, indiferente da situação. Amém? Amém. Então a sua dificuldade hoje pode ser porque você desobedeceu a Deus, pode ser que você precise ajustar algumas coisas, pode ser um simples perdão, sabe, abrir o coração e perdoar, pode ser as coisas assim, sabe, como pode ser coisas assustadoras, mas se você, na sua oração, acreditar no Senhor, eu que errei, me dá mais uma chance, me dá mais a condição, me dá a forma e condição de mudar essa história, de fazer acontecer para o seu nome ser grande, Ele faz. Ele faz. Satanás quer te calar, e Deus fala, abra sua boca e profetiza, abra sua boca e proclama o meu reino, abra sua boca e faça acontecer, acredite, glorifique o meu nome, publica isso aos telhados, publica isso onde você for, que o Senhor está agindo ao seu favor. Amém? Glória a Deus. O que o Senhor fizer, está feito, querido. Quem acrescenta é o Senhor. Quem diminui é o Senhor. Quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Por mais sábios que nós sejamos hoje, por mais evolução que tem hoje, em tudo, querido, nós somos limitados. Não conseguimos mudar, mas Deus consegue. Deus faz acontecer. Deus falou que está abalando as estruturas dessa terra. Está abalando todas as coisas para provar a nossa fé. As coisas vão piorar um pouquinho, mas que eu me alegre mais ainda, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, se o Senhor mandou você fazer alguma coisa e você não fez, se o Senhor mandou você levantar e ter a atitude de proclamar e fazer e não fez, escute essa história, mas não do jeito que você já leu 1000 vezes, mas do jeito que Deus fala no seu coração hoje. Amém? Amém. Jonas capítulo 1, Velho Testamento. Está naquele meio daqueles livros lá que a gente não acha de jeito nenhum. Miqueias, Obadias. Amém, crianças? Glória a Deus. Jonas, profeta Jonas. Quem conhece? As crianças conhecem a história do profeta Jonas? Quem conhece? Profeta Jonas, como é que tem o profeta Jonas? Ele ficou aonde? Na barriga de quem? De uma baleia grande, não é? Oh, na vida afiada. Estou lá dentro da barriga do peixe. Para nós acreditar é uma dificuldade, né? Como que esse camarada ficou lá dentro da barriga de um grande peixe? Amém? Acharam? Misericórdia, ajuda aí o irmão aí, né? Antes de Miquéia, é difícil achar, irmão, é difícil. Esses livros ninguém gosta de tocar nisso não, senhor. Ah, mexe com isso não, esse negócio de mundo dentro da barriga de um peixe, e o cara por 3 dias não morreu. Isso é conto de fada. Aleluia! Ufa! Jonas capítulo 1. Aqui, queridos, nós conhecemos a história, mas o que Deus quer falar no seu coração, entendeu? É com relação à busca de Deus novamente.
indiferente da situação. Satanás fala assim, ó, você não consegue buscar Deus mais por causa dos seus pecados, você não consegue as coisas de Deus mais porque você não é merecedor, e Deus mostra para você aqui nessa história que tem como mudar, quando abrimos o nosso coração e somos verdadeiros com o Pai. Amém? Vamos lá então, nós conhecemos a história. Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Porém o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vou dividir, senão vai ficar muito pesado. Deus está falando conosco, Deus está falando com você, com cada um de nós aqui, ó. Tem uma responsabilidade para cada um de nós aqui. Tem uma responsabilidade para cada um desse Israel de Deus nessa terra. Muitas vezes nós estamos preocupados em querer as coisas e não cumprir o que Deus tem nos ordenado. Deus tem nos colocado responsabilidade e nós estamos preocupados com outras coisas. Se a Bíblia diz que nós buscarmos e cumprirmos a vontade de Deus e buscarmos o reino dele em primeiro lugar, as outras coisas ele acrescenta. Então para que esquentar seu coração e ficar apavorado? Você não vai conseguir aumentar um covado, 1 centímetro na sua vida, se não for permissão de Deus. Você não consegue prosperar se Deus não der a ordem, porque Ele que é o Deus da riqueza, Ele que é o Deus da prosperidade. E muitas vezes eu quero essas coisas a muito custo, pago preço caro, mas não faço a ordem, não cumpro a ordem que Ele me dá. Deus dá uma ordem para cada um de nós, e você sabe a ordem de Deus para a sua vida. Você sabe o que Deus quer que você faça, então pegue e faça, meu irmão. Senão você não vai conseguir sair para lugar nenhum e fazer nada. E se você for e Deus não der providência igual deu para Jonas, como é que vai ser? Aqui, o homem não cumpre a vontade de Deus, não cumpre a ordem de Deus. Em vez de ele ir lá e cumprir, ele temeu e fugiu da presença de Deus. Quantos de nós hoje fugimos da presença de Deus quando somos chamados à responsabilidade? Deus nos chama à responsabilidade e nós fugimos dessa responsabilidade. E olha que Deus não nos pede coisas difíceis, pede coisas que nós conseguimos fazer. Levar o Evangelho, evangelizar, orar, ser participante, adorar o Senhor. Onde está a dificuldade? Muitas vezes nós falamos com Deus: Senhor, agora eu não posso porque eu estou cheio de problema. Mas se você não buscá-lo, como é que seus problemas vão ser resolvidos? Você vai resolver? Como se é problema? Então você tem que colocar na presença de Deus. Muitas vezes você faz como Jonas, foge da presença de Deus, foge para um lugar distante, quer enfiar debaixo do lugar, quer ir para uma terra deserta, não quer cumprir a vontade de Deus. E isso muitas vezes acarreta problemas a outros, aos da sua família, aos seus familiares, acarreta problema no seu trabalho, acarreta problema na sua vida. E muitas vezes você está tão passivo a essas coisas e não ligando o que vai acontecer com o outro. O que vai acontecer com você, Francisco, não é problema meu. O que vai acontecer com você, Cabral, não é problema meu. Muitas vezes a gente fica aleatório, sabe aquilo que é simples. Senhor, abençoa o meu irmão. Senhor, derrama a tua graça, teu favor.
Muitas vezes Deus pede para você exortar seu irmão. Você foge dessa responsabilidade e traz um problema sério. Aqui um navio ia a pique. Aqui muitos iam morrer. Eles buscaram os seus deuses. Os seus deuses não resolviam. As suas tradições e as suas vontades não resolviam. Aquilo que eles conheciam como marinheiro, que era aliviar a carga do navio, tirar aqueles pesos, tudo, não resolvia. Eles falaram, tem alguma coisa errada. E o causador de todo o problema estava aquém de todas as coisas. O que ele fazia, querido? É como muitos de nós faz hoje. Dorme. Dorme, não tem força para fazer mais nada. Eu vou dar uma dormida, vou dar uma descansada, não vou nem orar não, vou não cansar, não vou fazer nada não. Estava ali, ó, escondendo de Deus, dormindo o sono do justo. Nem sempre o sono do justo é justo. Muitas vezes, quando o Senhor acorda, é porque é momento de guerra, é momento de batalha. Então, meu irmão, não fuja da sua responsabilidade. Não procure fugir da presença de Deus. E não procure ficar aleatório aos acontecimentos. Você fica dormindo e as coisas estão desmoronando. E vem a tempestade, e vem o ataque do inferno, e vem contra você e contra as pessoas à sua volta, e você descansando. Está todo mundo desesperado, buscando qualquer Deus que acha aí em qualquer esquina. Ele tinha um Deus verdadeiro. Ele foi repreendido por um homem que não conhecia o Deus de Israel. Aqui, você está aí, você não vai buscar o seu Deus, não? Como você pode ficar aí dormindo? Como você pode ficar parado, meu irmão, vendo as coisas acontecerem, e você não coloca em oração, e não pede a graça e o favor do Senhor, e não pede a resposta de Deus, e não pede a proteção de Deus, e não pede o livramento de Deus, e não pede, Senhor, conceda-me a vitória. Nós precisamos entender isso, querido. Se eu ler a história, é muito linda, maravilhosa, tem até desenho animado, é até bacana de assistir, mas e a profundidade disso? E o que o Senhor te chama hoje? Como você pode ficar parado, meu irmão, minha irmã, e não buscar a presença de Deus diante de todas essas tragédias, esses acontecimentos, que pode custar a vida de muitos? E para priorar mais ainda, não tem como fugir da presença do Senhor. E Elias fala assim, olha, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Alguém está com esse problema. E quando ali eles foram buscar a solução, o problema era Jonas, profeta do Deus Altíssimo. Profeta que fugia de Deus porque não queria cumprir a vontade de Deus. E ali aqueles marinheiros, aquelas pessoas, começou a questioná-lo. Queridos, isso está acontecendo hoje ou não? Você fala a verdade ou não? Você faz as coisas de Deus primeiro ou não? Escute, versículo 8. Por isso me perguntaram, diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Muitas vezes, queridos, nós somos confrontados com essas perguntas e muitas vezes mentimos. Sabemos que somos o causador, sabemos que somos aquelas pessoas que não estão buscando como devíamos, sabemos que nós queixamos, que reclamamos, e isso nos distancia de Deus, mas não temos a coragem de falar quem somos. Ali o profeta viu o problema e entendeu que era culpa dele. Ele logo foi falando com eles, versículo 9. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Muitas das vezes que nós somos confrontados e não assumimos isso.
não assumimos o Deus que nós servimos, tememos um monte de coisa, vamos prejudicar muitos. Muitas vezes, querido, Deus quer te usar como um canal de bênção onde você está. Dentro da sua casa, no seu trabalho, no convívio de várias pessoas, de pessoas que atravessam o seu caminho, você tem aquilo e você cochila, dorme, e você foge da presença de Deus, e você não cumpre, e acontecem coisas piores, e você não tem coragem de assumir o erro e falar: Senhor, é porque eu não fiz, tem misericórdia. Mas Jonas falou assim: não, tudo isso está acontecendo por minha causa. Me joga no mar, que isso aí vai resolver tudo. Me lancem no mar, que isso tudo vai ser resolvido. Eles temeram. Lançar no mar, no nome de Deus, no alto mar, lançar numa pessoa, não vai sobrar nada. Vai morrer afogado, o peixe vai comer, vai ser todo destruído. E aqueles homens tentaram de uma outra forma. Em vez de lançar ao mar, inicialmente, era a resposta, querido. Você não vai, estava dormindo mesmo. Aqueles homens temeram o Deus de Israel. Aqueles homens temeram ao servo do Senhor. Eles tentaram remar para a praia. E o mar nos distanciava mais ainda por causa da fúria, por causa das ondas. E eles tentaram remar, não vão tentar remar um tiquinho, vão tentar chegar na beirada da praia. Aí a gente joga ele lá e ele consegue nadar até na beirada da praia. Muitas vezes isso acontece com você, meu irmão. Você confia no outro, você espera no outro, você espera no Deus do outro, que não tem vínculo nenhum com o nosso Deus, que não é Deus de verdade, que não pode fazer nada por você. Muitas vezes você tem que assumir a posição do erro, da falha, sabe? E falar assim: não, pode me julgar, a responsabilidade toda é minha, eu preciso te consertar. É você que precisa te postar diante de Deus, você põe a culpa no outro. Você busca no outro. É o outro que é o inferno da minha vida. Sendo que você é o causador de tudo. Então escute quando Deus falar com você e você cumpra a vontade dele. Eles viram que com as próprias mãos eles não iam conseguir nada. Com as suas próprias mãos, meu irmão, você não vai conseguir nada. Nada. O seu braço não é tão forte assim para você conseguir. Não consegue. Agora, com Deus, direcionado por Deus, Ele te dá força para ser vencedor. Buscando a presença de Deus, esse Deus faz. Amém? E não teve outra solução, querido. Não teve outra solução. Olha, não conseguimos chegar mais perto. Vamos ter que te lançar você no mar. E lançaram Jonas ao mar. Assim que lançaram Jonas ao mar, ele já sumiu da vista deles. Toda a tempestade cessou. O barco já não ia arrebentar-se mais. De quem era a culpa, meu irmão? Aqueles homens precisavam do Deus de Jonas. Se Jonas levanta ali naquele barco e ora ao Senhor e se arrepende, cessava a tempestade. Aqueles homens temeriam e aceitariam o Senhor. Eles temeram, fizeram um sacrifício, agradecidos ao Senhor. Agradecidos ao Senhor. Senhor, nós vamos lançar esse homem no mar, mas que o sangue dele não caia sobre nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós entendemos que Tu és o Deus que controla todas as coisas, céu, terra, fogo, tudo, porque só um Deus pode fazer isso. Mas precisava de um homem de Deus ali para levá-los à salvação, levá-los a acreditar nesse Deus e seguir esse Deus. Eles ali temeram e num breve momento acreditaram nesse Deus. Depois volta à vida normal. Agora eu e você temos que ser diferente. Deus mudou a história das nossas vidas, nós temos que continuar perseverantes na oração, continuar acreditando e continuar proclamando isso a outras pessoas. E aí sim o que você precisa, Deus faz para você. Não tem outra forma, querido. Não tem outra forma. Quanta coisa eu vi hoje, querido. Quanta coisa eu vi hoje. E para tristeza, no meio de crente. Como que Deus vai responder da forma que as pessoas estão buscando? Como? Não tem como, queridos. Como? Deus responde aquele que se humilha. Deus responde aquele que ora de verdade. Deus responde aquele que busca em oração
e espera. Hoje eu só escutei o seguinte: não, Deus vai fazer para mim porque eu estou orando para que o outro, sabe, seja destruído. Deus vai destruir ele para me vencer. Não. Você vê que Deus não destruiu aqueles homens ímpios que estavam naquele barco, cada um buscando o seu Deus, e Deus não os destruiu. Deus não os destruiu. E olha que tinha um profeta dentro daquele navio, olha que tinha um homem de Deus ali. Meu irmão, que tristeza, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, deixar uma casa sucumbir, deixar vir a pique as bênçãos do mover de Deus, por causa da sua incredulidade, porque você não orou a Deus, porque você dorme com as coisas de Deus, você faz todas as outras coisas, você entra em guerra com todo mundo, mas para fazer as coisas de Deus, você dorme, cochila, tem preguiça, não quer fazer. Lançaram Jonas no mar, e o mar se aquietou. Agora era ele e Deus. Era ele e Deus. Muitas vezes você não vê a providência de Deus na sua vida. Jonas caiu ao mar. Deus prontamente arrumou um grande peixe para engolir Jonas, para que ele não morresse, nem de frio, nem comido por animais, por outros peixes lá. Ele foi engolido para a sobrevivência dele. Muitas vezes Deus dá providência na sua vida, você ainda continua cego, surdo, você ainda continua mudo, não busca Deus. Deus está dando a provisão, Deus está te mostrando, Deus te coloca num lugar e você fica ali apertado e o negócio está estreito e você não busca Deus. Aprenda com Jonas, que ele viu, se não fosse aquela providência, ele teria morrido. Se não fosse aquele favor de Deus, ele teria morrido. O favor de Deus está nas nossas vidas assim, queridos, ó. E muitas vezes nós estamos assim, ó. Não quero. E Deus está te chamando, vem, e você não. Deus está falando assim muito no seu coração, e você não. Não, vem para mim, que eu vou mudar a história da sua vida, e você não. Você fica acreditando em todas as outras coisas. O nome do Senhor está acima das outras coisas, amém? Está acima de qualquer profecia maldita aí, meu irmão. O nome do Senhor está acima. Profetizam contra vocês, profetizam contra Israel, e nós dormimos. Não clamamos esse Deus para que nos justifique, não clamamos esse Deus para que nos honre. Senhor, nós não fizemos nada, e o inimigo tem se levantado proclamando injúrias contra nós. Senhor, atua a nosso favor. Mas o que aconteceu, queridos? Deus deu a providência de proteger, de guardar. Acredite que hoje Deus está dando a providência. Deus está guardando a sua vida, a sua casa, os seus. Amém. Glória a Deus. Mamães, acredite na providência de Deus na sua vida e dos seus filhos. Amém. Ore para que essa história seja mudada. Sabe, o seu exemplo seja um exemplo que edifica, um exemplo que faça dos seus filhos, sabe, poxa vida, a minha mãe tem me ajudado, a minha mãe tem me abençoado, a minha mãe tem proclamado as coisas da minha vida. Não é só mãe e amiga, mãe e confidente. Receber o título de mãe, mas não ter as prerrogativas, não ter as coisas de Deus na vida, não muda nada, Deus. Quantos filhos que são perguntados, cadê a sua mãe? Não sei. Mas a sua mãe? Não sei. Ah não, eu fui entregue no orfanato pequenininho. E o título de mãe não é tirado. O título da mãe não é tirado. Então nós precisamos, nos momentos difíceis,
ver a providência de Deus. Nós precisamos de buscar esse Deus. Deus deu a providência, vai clamar ali naquela providência. Vai clamar ali. Mas que lugar estranho para clamar, dentro da barriga do peixe, uma cova cheia de leão. E nesse momento, Senhor, o que tu queres? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aqui começava a mudar a história, querido. Aqui, um homem que fugia da presença de Deus, reconheceu o seu erro, as suas falhas, e ele buscou a presença de Deus. Jonas capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele orou. Lá de dentro ele engrandeceu o Senhor. Lá de dentro ele buscou a presença de Deus. Lá de dentro ele honrou o Senhor. Lá de dentro ele reconheceu o seu erro. Lá de dentro ele proclamou o Senhor. Lá de dentro do ventre do peixe, ele viu o favor do Senhor, o socorro de Deus que o livrou da morte. Onde você está que Deus não pode responder? Onde você está que quando você orar, Deus não vai trazer o livramento, Deus não vai trazer a resposta, Deus não vai fazer? Onde você está, querido, que não é dentro da barriga do peixe? Onde você está, que você não busca esse Deus em oração, e Deus fala com você hoje, me busque em oração, clama a mim e eu te responderei, busca a mim e eu te mostrarei, mostra o caminho, mostra a resposta, mostra como devo fazer. Mas isso eu preciso buscar com sinceridade, eu preciso buscar com o meu coração contrito, com o meu coração voltado ao Senhor. E aqui ele faz a oração ao Senhor, querido. Ele faz a oração aqui proclamando o nome do Senhor, enaltecendo o Senhor. Ele faz a oração bendizendo o Senhor. Faça uma oração ao Senhor. Pode ser o momento mais difícil, mas ore honrando a Deus. Ore dando honra e glória ao Senhor, que é o dono de todas as coisas. Foi isso que ele fez, querido. Versículo 2. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Onde como estava, lá nas profundezas dos mares, lá embaixo, lá ele viu o pé dos montes. Ele gritou por socorro lá de dentro. E o Senhor ouviu meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. Queridos, aproveita isso. Muitas vezes você está tão longe, tão triste e tão desanimado, está longe das coisas de Deus, como se você tivesse sido expulso, sendo que Deus não expulsou ninguém, ao contrário. Se você olhar para Cristo e você fala: Senhor, ele fala assim: eu estou de braço aberto, volta e entra. Vem para Cristo, vem para o esconderijo. Aqui, queridos, ele estava ali desesperado, vendo que tudo que passava. Eu estou dentro dessa barriga desse peixe aqui, estou vendo o barulho das ondas, estou vendo tudo. Ele teve tudo ali dentro, querido. Ele teve tudo ali. Toda a história dele estava ali dentro. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que você foi expulso da presença de Deus. Deus expulsou. Deus falou com você: sai fora da minha presença. Ao contrário, Deus está te chamando e falando assim: conserta na minha presença, muda a história da sua vida na minha presença. Ele mudou, queridos, profeta de Deus, fugiu da presença de Deus e voltou. Falou assim: realmente eu vacilei, eu pequei, eu errei. Contudo, olha que coisa, contudo, olhei de novo para o teu santo templo.
Versículo 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Está vendo que tem que ser por partes? O que pode acontecer na sua vida, o Senhor não pode te dar a vida novamente. Quando você ora, quando você vê e reconhece o seu erro, quando você vê e fala assim, puxa vida, era para mim ter orado e não orei, era para mim ter proclamado e não proclamei, era para mim ter feito a vontade de Deus e não fiz. Senhor, me perdoa. Em meio a tudo isso, ele viu o favor de Deus. Em meio a tudo isso, ele viu o trono de Deus de novo. Em meio a tudo isso, ali, naquela profundeza, ele estava na sepultura, queridos. Sepultura viva. Se não tivesse uma ordem de Deus, ele morria dentro da barriga do peixe. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Não está perdido não, meu irmão. As coisas não estão perdidas não. Você acha que você perdeu, meu irmão? Olha ao Senhor e Ele vai te responder no santo tempo dEle. Ele vai responder, Ele vai te mostrar. Se você fizer uma oração, indiferente à situação que você está, indiferente ao problema, chega no trono dEle. Chega a resposta de Deus no tempo oportuno, no tempo certo. É isso que nós temos que ter na nossa vida, querido. Quando eu busco outras coisas, eu não conheço a misericórdia de Deus. Quando eu busco outros meios, eu não conheço o favor de Deus. Quando eu começo a acreditar no homem e desacreditar no Deus vivo, no meu Deus, no meu Senhor e Salvador, eu não sei o que é misericórdia, porque só o Senhor tem misericórdia. Só Ele é o Deus da misericórdia. A misericórdia dele dura para sempre. Só Ele tem misericórdia. Tem nada para orar não? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Quando você passa, querido, a ter outro Deus na sua vida, quando você passa a buscar outras coisas, acreditando que existe outra forma e outra condição, meu irmão, você perdeu. Você não conhece a misericórdia de Deus. Passa a buscar a misericórdia de Deus, passa a buscar o favor de Deus. O que Jonas fez? Escute, versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Que você falou que faça para o Senhor, cumpra, querido. Aqui, ele mudou a história, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício. Sua adoração, que sacrifício maravilhoso. Começou a adorar o Senhor, começou a proclamar o Senhor no coração daquele peixe, começou ali ser agradecido ao Senhor e virou para o Senhor: Senhor, a incumbência que o Senhor me deu, o que eu prometi quando o Senhor me encheu e me chamou para ser profeta, eu quero cumprir. Dá-me a chance de cumprir o meu voto, aquilo que eu prometi diante do Senhor. Cuidado, querido, não promete aquilo que você não consegue fazer, e que você prometer, você cumpre.
fielmente. Cuidado quando você fala as coisas para Deus e não cumpre. Fala, mas cumpre. De repente, quando você fez um voto ao Senhor, você estava bem, estava na abundância, estava cheio, estava agraciado pelo Senhor. Aí vinha as tempestades, as dificuldades, e você tardava em cumprir seu voto. Cumpre ele. Do jeito que você prometeu ao Senhor quando você estava bem. E se o Senhor não te exaltar e te levantar na dificuldade, essa Bíblia está mentindo. Porque o Senhor te levanta quando você cumpre. O Senhor dá providência quando você cumpre. O Senhor faz acontecer quando você cumpre. Acredite nisso. Acredite quando o Senhor fala no seu coração. Por causa dessa declaração, se você e Deus, meu irmão, mas eu, coloque isso na sua vida, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. Eu. Você tem que oferecer sacrifício. Eu. Mas a minha mulher tem que oferecer. Eu. Ela. Eu, Senhor. Cada um de nós aqui, eu. Tem gente exigindo o sacrifício do filho, mas não faz sacrifício. Meu filho hoje tem escolinha. Meu filho hoje tem isso. Meu filho hoje tem aquilo. Mas você não vem adorar o seu irmão. Meu filho, é igual eu escutei de um irmão em Cristo, que está totalmente, ele está pior que Jonas 1000 vezes. 1000 vezes. 1000 vezes. Ele está no inferno. Ele está do lado dos capetinhas. Ele falou assim, igual eu falo com meu filho. Ele veio falar isso comigo, né, Malaco? Já tomou, mas você sabe como, né? Igual eu falo lá em casa, falo com meus filhos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mude essa história, meu irmão. Mude essa história. Você é espelho. Seu filho vê você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então não cobra deles, não. Faça a sua parte. Porque eles estão fazendo a deles. E muito bem feito eles. São crianças. Deus não exige nada deles. Mas eles são fiéis. Fazem com amor. Eles não correm. Eles não dormem. Eles não escondem em porões. Qualquer um desses meninos que eu pegar aqui, ó, pedir para eles fazerem alguma coisa, eles fazem. Eles fazem. Eles fazem. Eu já provei aqui essas crianças aqui, ó. Um dia a Tetezinha estava aqui, rodando aqui em cima. Falou, Teté, joga essa garrafa pro Titi lá no lixo. Na hora. Na hora. Ela pegou, foi lá e jogou. Prazer em servir. Imagina essas crianças servindo a Deus. Glorifica o Senhor, seus filhos estão na casa do Senhor. Puxa, que bênção. Está servindo ao Senhor. Então, versículo 10. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra e baleia foi lá, cuspiu lá na praia. A onda ainda deu empurrada, lambeu a areia. O animal cumpriu a ordem de Deus. Deus deu uma ordem para engolir e para devolver. Para uma refeição bacana, né? Não é? Pensou se Jonas fosse meio assim, rechonchudo? Uma refeição bacana, falou, eu vou devolver. Senhor, que é isso? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele viu Deus. Então quando o Senhor te põe a prova, vê o Senhor. Vê o Senhor. Espere nesse Deus, confie nesse Deus, que Ele te coloca em terra firme, para você cumprir o que você prometeu, para você cumprir a ordenança que Ele deu.
Amém? Entenda isso, querido. Leve isso hoje no seu coração. Leve isso hoje na sua vida. E para as mamães em especial, vocês, mamães, possam continuar sendo mães cheias do Espírito de Deus, sendo mães que entregam os seus filhos ao Senhor, sendo mães que colocam seus filhos diante de Deus. Senhor, não são meus, são teus. Que os pais sejam aqueles que entendam isso e sejam aqueles que, como cabeça da casa, cooperem para isso. Deem a palavra como foi oferecida. Amém? Por que nós estamos falando isso? 1 Samuel, um pouquinho atrás aí. Todos lembram da história. Uma mulher não tinha filhos. E ela clamava ao Senhor por um filho. E ela buscava a presença de Deus por um filho. Nem o sacerdote entendeu. Achou que aquela mulher estava louca, estava embriagada. Todas as outras mulheres tinham filhos e ela não. E o que tinha no coração dela é ser mamãe. Ela orou ao Senhor e fez um voto ao Senhor. Ela clamou a presença de Deus e fez um voto ao Senhor. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei a Ti para Te servir. E foi assim que ela fez com Samuel. E foi assim que ela entregou o seu filho. O Senhor concedeu a ela e seu marido um filho. E do jeito que ela prometeu, ela devolveu ao Senhor para servir ao Senhor. Aqui conta toda essa história. E ele servia ainda pequenininho, honrando. Todo ano ela ia lá visitá-lo, fazia uma túnica para ele, levava uma túnica para ele. Mas o menino continuava lá, ele entregou na casa do Senhor. Então, mamãe, deixe o seu filho crescer com Deus. Deixe o seu filho crescer na presença do Senhor. Faça como essa mulher, que o Senhor vai me honrar e eu vou te devolver. O Senhor vai fazer e eu vou te devolver. Um dos maiores profetas da palavra de Deus, o profeta Samuel. O Senhor pediu. Ela pediu ao Senhor e deixou com o Senhor. Então você quer ver bênção? Deixe os seus filhos crescerem na presença do Senhor. Se cumpra esse versículo aqui. Ensina o caminho que eu deve andar. Ensina. Ele não vai desviar dele. Ele pode ser rebelde como Jonas, mas não desvia dele. Ele volta para o caminho. Ele volta buscando a presença de Deus. Ele volta buscando o Senhor. O pai de Samuel pagava um preço, sacrificava e clamava ao Senhor. A mulher subiu à presença de Deus, subiu ao templo e orou e clamou ao Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. O Senhor falou diretamente com ela. E aí veio Samuel. Que vocês, mamães, possam fazer isso aqui. Ao ler esse texto aqui, vocês possam fazer como está aqui. Serem fiéis ao Senhor. Escute. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Daquele. Havia um certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efranita, Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos este homem subia da cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá
Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, tu te lembrares de mim e não te esconderes da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e ao seu cabelo e à sua barba nunca serão cortados. Ela fez um voto ao Senhor, ela entregou, e o Senhor honrou Eucana e a Ana. Eles tiveram um filho, esse filho foi Samuel, e ela consagrou ele ao Senhor, e ele foi entregue ali. Ela ficou com raiva, chateada? Ela cumpriu o voto dela, ela honrou o Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Deu ela filhos e filhas. No finalzinho aqui, quando você lê lá na sua casa, você vai ver que o Senhor honrou com filhos e filhas. Então, querido, honra o Senhor, deixando os seus filhos crescerem na presença do Senhor, que o Senhor te fará prosperar, não só em filhos, mas em todas as coisas. A tristeza que fica no seu coração, o Senhor tira. A mágoa que está no coração, o Senhor tira. Aquele orgulho todo que era lançado contra você, o Senhor tira e te honra como uma mulher abençoada, como uma mulher cheia do Espírito de Deus, como uma mãe, como uma mulher virtuosa, como uma mulher que conhece ao Deus de Israel. Amém? Então, as duas histórias, é para o pai, é para o casal, é para os filhos, é para a família, é para todos nós, povo de Deus. Que você possa orar e clamar ao Senhor, que você possa cumprir o que você tem orado e colocado diante do Senhor. Se o Senhor deu a provisão, agradeça. Agradeça. Se o Senhor deu a porta, agradeça. Se o Senhor salvou, restaurou, agradeça. Abra sua boca e adore, louve e agradeça ao Senhor. Que você possa entender que o Senhor trabalha ao seu favor. Amém. Amém? Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.